Olá, boa noite para você, minha amiga, boa noite, meu amigo, tudo bem com você? Comigo tudo bem? Como eu já comentei com você, eu moro numa região muito distante dos principais centros do estado em que eu vivo, que é o estado do Paraná. É o que a gente chama de interior profundo, né? Um município sem especialidades médicas, sem hospitais de referência, sem universidades, ou seja, distante de tudo e de todos. Mas isso não impediu uma adesão grande da população em geral, dos empresários e da comunidade como um todo à paralisação dos caminhoneiros. É incrível perceber como as pessoas se sensibilizaram aqui na minha região e se mobilizaram e entenderam, né, as reivindicações dessa fatia, desse segmento da sociedade. O pessoal simplesmente parou junto, né? As lojas fecharam suas portas, vários dos dias, a população se juntou, os caminhoneiros na beira do asfalto, para se alimentar com eles, para conversar com eles, para protestar com eles. A população não se vendeu por poucos litros de combustível. O pessoal deixou seu veículo em casa, andou a pé e entendeu de fato o que é que eles queriam. Eles querem trabalhar, né? Eles querem poder voltar para casa. Ou seja, pelo menos aqui na minha região, aqui, esses caminhoneiros que estão paralisados aqui, porque ainda estão, né? Ainda estão, explicaram para a população: olha, nós estamos voltando para casa e as nossas dívidas continuam. A gente não paga mais as nossas contas, a gente não paga a alimentação, a gente não paga a prestação do caminhão, a gente não consegue muitas vezes pagar sequer o combustível que gastou para fazer a viagem. Né? Isso quando são os caminhoneiros autônomos, né? Então a população entendeu isso, e a população entendeu que a partir do momento que o caminhoneiro conseguir pagar as suas contas, esse caminhoneiro vai ter mais responsabilidade, esse caminhoneiro vai desenvolver o seu trabalho com mais atenção, ou seja, com menos preocupação, sem precisar rodar as noites inteiras à base de rebite ou à base de qualquer outra substância que faça ele ficar acordado, porque ele vai ter garantias de que aquilo que ele realizar vai ser remunerado. E num país sem ferrovia, num país sem hidrovia, é uma garantia você ter motoristas mais atentos, é uma garantia de vida. É claro que a gente não pode fechar os olhos e esquecer que em outubro a gente tem que escolher alguém que substitua, né, os transportes no Brasil por hidrovias, por ferrovias e por outras alternativas aí que não sejam mais as estradas, porque as estradas estão abarrotadas, você não tem mais lugar, né, para o cidadão que pretende sair de um ponto e ir para outro. Ele disputa a cada minuto, né, com o caminhão, sem dizer que as mentiras que são contadas nos governos estaduais, por exemplo, a respeito dos pedágios. Aqui os pedágios da minha região, as duas pontas de pedágio, o compromisso é que desde 2014 todo o trecho estivesse duplicado, e não está. Não está duplicado, né? Você pagando R$ 12,10 para fazer um trajeto de 40 quilômetros, R$ 12,10 para fazer um trajeto de 40 quilômetros, e ele não está duplicado desde muito antes de 2014, alguma coisa está errada. Desde 2008, se eu não me engano. Né? Então tem alguém levando dinheiro, e principalmente, né, pessoal, pedágio ninguém pede nota fiscal. Para lavar dinheiro, acho que deve ser uma boa alternativa. O que deixa mais indignado, pessoal, é como o governo se aproveita, né? Seja o Temer, seja essa senhora que assumiu o governo ou o desgoverno do estado do Paraná, essa distinta senhora que substituiu aquele distinto senhor que vai passar a responder judicialmente pelas coisas que supostamente pode ter cometido, né? Essa distinta senhora que disse que já havia negociado, que já havia, né, feito e desfeito. Não, não fez. As coisas continuam paradas, as coisas continuam sem chegar. A população continua sem entender
Porque o governo não faz questão de explicar o que de fato está sendo reivindicado. O governo não consegue se comunicar, porque o governo não está preocupado com isso, né? A senhora governadora deve estar preocupada em andar com o seu helicóptero, ir para São Paulo, no hospital Albert Einstein, não sei onde os governadores do estado do Paraná fazem seus exames, né? Ou circular pelo estado fazendo campanha para si própria. Mas ela não se elege, né? Provavelmente nem para a síndica do condomínio em que mora. E deve morar muito bem, né? Porque no estado do Paraná é assim, pessoal. Nós não temos rodovias duplicadas, nós não temos universidades nas cidades pequenas, nós não temos nada, nós não temos hospitais, nós não temos médicos, nós não temos nada. Mas eles têm, né? A nossa Câmara, né? A nossa Assembleia Legislativa do Estado do Paraná é muito bem regada, né? Os deputados têm muitos benefícios, têm salários excepcionais. Tudo é muito bom para eles, tudo é muito bom para qualquer um que seja eleito para qualquer coisa. Não sei que tipo de sistema de governo deveria ser, mas quem dera um dia nós fôssemos uma Bélgica, uma Luxemburgo, ou algum lugar em que as pessoas reunidas, sem salário, reunidas, pessoas interessadas, pudessem discutir, né, com o mesmo peso de voz, os destinos da comunidade, né, sem essa coisa estranha que acontece no Brasil, que no momento em que o sujeito é eleito, ele se torna uma autoridade. Ele esquece que é teu representante. Se você for conversar com ele, ele é capaz de te processar. Se você chegar para ele e disser, olha, não foi isso que você prometeu, olha, não foi isso que a gente combinou, ele vai te processar. Né? Se você fizer uma postagem em qualquer rede social, ele vai te processar. É isso que eles querem, te processar para ver se tira mais um dinheirinho. Né? Se um professor reivindicar, por exemplo, ter um salário um pouquinho mais próximo, por exemplo, do piso nacional, ele é capaz de processar os professores, porque afinal de contas, né? E também não tem punição se ele não cumprir a lei, por exemplo, do piso salarial dos professores. Eles não têm punição. Eles não têm punição para nada, né? A gente tem punição. A gente vai pagar a conta em todos os aspectos, em todas as situações. Né? A grande maioria das pessoas não sabem o motivo da paralisação, as pessoas não entendem porque a paralisação continua, as pessoas ainda não estão percebendo que esse segmento da sociedade é o único que está gritando e dizendo, olha gente, é agora, olha gente, vamos nos irmanar, olha gente, não vamos nos vender por 1 litro de gasolina, vamos deixar o carro em casa. Vamos parar junto, vamos paralisar junto, vamos se manifestar, vamos para a rua. Por isso eu tenho muito orgulho que apesar de nós aqui, no interior profundo, não termos as oportunidades que nós mereceríamos ter, né? Não termos as oportunidades que a gente mereceria ter, é um povo muito guerreiro, é um povo muito batalhador. Né? É um povo que eu me sinto muito orgulhoso de estar no meu trabalho depois do almoço e ouvir o buzinaço. E não é o buzinaço dos caminhoneiros, é o buzinaço da população que está na rua, sabe? É o povo fazendo protesto, é o povo paralisando junto, é o povo fazendo caminhada lado a lado com os caminhoneiros, porque o povo da minha cidade, mesmo no interior mais profundo, mesmo sem alternativa, mesmo sem acesso a nada, o povo está na rua. O povo está lá batalhando, fazendo, o que grande parte do Brasil não faz. Porque a grande parte do Brasil só sabe dizer, olha, o governo deu pro caminhoneiro. Deu pro caminhoneiro o quê, pessoal? Abra os olhos, 40 e poucos centavos. Gente, chegou combustível em um posto do meu município, às 6 horas da tarde de hoje. Né? E a gasolina, por exemplo, de 4,19, de 4,28, 4,75, foi para R$5. Né? Ou seja, essa conta começa a ser paga pela população e a população não abriu os olhos ainda e não percebeu. Olha, os caminhoneiros estão dizendo, gente, é a última oportunidade que a gente tem. Vamos nos irmanar enquanto população brasileira, enquanto sociedade brasileira, seja para derrubar esse governo, coisa que é muito difícil porque nada mexe com a estrutura, né, com as raízes mais encalacradas daquilo que a gente tem de pior. Né? Ou seja, pelo menos para dizer, nós estamos de olhos abertos. Né? Mas aí vem o governador ou a governadora de um estado ou de outro e diz, não, eu já conversei, eu já negociei, já está tudo resolvido.
Ou seja, população, você não precisa ouvir o que eles estão dizendo. População, você não precisa saber pelo que eles estão lutando. A gente põe um pano quente aqui e a gente faz de conta. Cara, esse ano é ano de eleição. Nós merecemos as coisas. Nós mereceríamos, né? Vamos dar um exemplo aqui bem simples. A população da minha região, por exemplo, se eu não me engano, são 12, 15 ou 18 ônibus que saem por tarde daquela população trabalhadora que precisa viajar 1h30, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, se pretender estudar, por exemplo. Se a pessoa pretende fazer uma faculdade, provavelmente particular, porque é a opção que tem nos municípios mais próximos, tem que viajar 1h30, 2 horas e retornar no final da noite, porque no outro dia tem que estar de pé, né? E pior, tem que pagar por esse transporte, porque ninguém dá suporte financeiro para poder ter no seu município um sujeito com formação superior, né? Por quê? E quando você pensa 12 ônibus vezes 40 a 50 pessoas, nós temos aí pelo menos o quê? 600 pessoas? Sei lá, que poderiam estar estudando numa instituição. Há uma ou 2 semanas, um baita empresário de uma cidade próxima que resolveu abrir a primeira faculdade particular, presencial do município, né, com alguns cursos. Eu espero que prospere, né, para que amanhã aqui a gente possa ter um curso, né, que não seja valita, digamos assim, que seja um curso de direito, que seja uma medicina, que seja alguma coisa objetiva de fato e que traga futuro para a nossa população. Mas é isso, pessoal. Tenta entender o motivo pelo qual os caminhoneiros paralisaram. Tenta entender. Busque se informar, né? Busque se inteirar o que é que eles estão dizendo. Qual é a relação que eles têm com você, com aquilo que você pretende, com aquilo que eles pretendem em relação a você, né? A quem eles estão representando. E qual é o último grito antes que as coisas se desconfigurem de tal maneira que seja difícil ajuntar os cacos de um país completamente desgovernado. Um abraço, tchau, tchau.